Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, e amou os seus e amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simeão, que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-o com a toalha como estava cingido. E aproximou-se, pois, Simeão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavaste os meus pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu o sabeis depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavastes os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simeão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que estás lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais de tudo estais limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém, irmãos? Irmãos, pode sentar. Amados irmãos, eu vendo esta passagem, esta palavra do Senhor, ao qual eu me sentia, irmãos, tão grato de ler esta palavra, e eu peguei uma parte dessa palavra do Senhor, trazendo para nós vemos aqui o Senhor falando conosco na humildade e falando conosco também espiritualmente, irmãos. Então, a primeira parte do versículo fala que o Senhor amou os que estavam no mundo e os seus discípulos até o fim. Meus amados, nós podemos observar o que é o amor que o Senhor nos representa nesta palavra. Fala que o Senhor amou até o fim. Aqui nesta palavra nós vimos que Jesus já sabia que Judas ia o trair. Jesus também sabia que Pedro ia negar. Mas em nenhum momento ele fez exceção deles. Então o Senhor continuou amando até o fim. Assim é nas nossas vidas. O Senhor conhece as nossas falhas. O Senhor conhece o nosso trajetório dia a dia. O Senhor conhece as nossas vidas de hoje até o fim. E o Senhor continua nos amando. O Senhor nos ama porque o amor do Senhor Jesus é um amor tão grande que não há comparação. Então, nada compara o amor de Deus nas nossas vidas. O amor de Deus, o amor que fala aqui nesta noite, é um amor do qual Jesus morreu na cruz pelo meu e o seu pecado, porque Jesus não tinha nenhum pecado para precisar morrer na cruz, mas morreu por mim e por você. É o que fala nesta noite a palavra do Senhor. E amados irmãos, e nós podemos ver que é um amor que não tem diferença.
não havia diferença de pessoa, de título, não havia diferença para dizer é um melhor do que outro. O Senhor amou por igual, amor até o fim por igual. Aleluia. Então, na palavra do Senhor, nesta noite, eu vendo aqui João expressando essa escritura, e qual diz que logo após a ceia, o diabo já tinha ali posto no coração de Judas para o trair. Então, amados irmãos, nós podemos ver que no coração de Judas foi colocando, não foi neste momento que foi colocado no coração de Judas, mas foi de pequenas fermentação no coração dele, que ele foi criando isso no coração. Então, ele veio criando isso porque nós vemos lá quando Maria unge os pés de Jesus, Judas já começa, né, dali, já falando que por que não vendia aquele unguento para poder dividir com os pobres. Mas nós sabemos, irmãos, que a intenção de Judas não era essa. A intenção dele era a ganância pelo o dinheiro. Então, irmãos, nós sabemos que começou a fermentar no coração dele e nós temos que ter o maior cuidado nas nossas vidas sobre isso aos nossos corações. Porque pequenas coisas começam a fermentar no coração da igreja e começa levando, e se às vezes nós não barrar e pedir a Deus misericórdia, começa a crescer nos nossos corações. Às vezes uma pequena mágoa de um irmão, se nós não chegar e for até ele pedir perdão e consertar, começa a fermentar os nossos corações, irmão, e começa a crescer diante disso, e aí as coisas só vai piorando. Então, por isso que nós temos que saber da palavra do Senhor e temos que buscar na palavra do Senhor. E quando nós sabemos que por qualquer motivo, por pequenas coisas, se nós vê que vai fermentar nosso coração, é melhor nós chegar até o irmão, chegar e pedir perdão e se unir novamente, de que deixar crescer as coisas no nosso coração, irmãos. Porque eu sei que aqui no coração de Judas começou a vir fermentando de pequenas coisas, até chegou ao ponto, né, do diabo ver com a parte fraca que estava tendo e acabar de fermentar o coração de Judas. Então, o diabo trabalha nas nossas fraquezas. Então, por isso, nós temos que cada dia apresentar nossas vidas a Deus e colocar nosso coração, apresentar ao Senhor como coração limpo e puro diante da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. No versículo 3, né? No versículo 3, a palavra do Senhor diz que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado tudo nas suas mãos. Jesus já sabendo que Deus tinha depositado tudo nas suas mãos. Irmãos, nós sabemos que Jesus estava certo que ao ele morrer, ele voltaria para o Pai, né? Então Deus tinha depositado tudo nas mãos dele, depositou tudo, a minha e a sua vida estava depositada nas mãos do Senhor. E nós temos que ter essa certeza, que ao nós sair deste mundo, nós temos o direito, né, do galardão lá no céu. Nós temos que ter a certeza de que ao nós partir desse mundo, nós sabemos que nós vamos morar com o Pai. E assim o Senhor Jesus tinha essa certeza. Porque ao ele partir desse mundo, né, do Pai ele veio, para o Pai ele voltaria. E nós temos que ter essa certeza. Se nós está vivo, se nós está aqui hoje adorando este Deus Todo-Poderoso, é porque o Pai está nos sustentando. E nós temos que saber que se amanhã nós sair deste mundo, nós temos que estar com o coração limpo e com a certeza que vai voltar para o Pai. Aleluia, Jesus. E agora eu vejo um exemplo que Jesus dá aqui aos seus discípulos. No versículo 4, terminando a ceia, Jesus levantou da ceia e tirou os vestes. E tomando uma toalha, né, fala que Jesus tomou a toalha e cingiu sobre a sua cintura. E ali ele colocou uma bacia e colocou água para ungir os pés dos seus discípulos. Meus amados irmãos, por que o Senhor Jesus tomou essa atitude? Porque naquele tempo era uma tradição dos judeus para
a hora que chegasse na sua casa, né, por fato de andar ali pelo deserto, andava de chinelo, outros descalços, então era a tradição de lavar os pés. E naquela noite Jesus reuniu apenas com os seus discípulos. Jesus reuniu apenas com os seus discípulos para participar da ceia. Irmãos, por algum motivo, eu creio que eles esqueceram de colocar ali à porta, como se fala, um servo. Aqui a palavra fala um servo e fala também um escravo, para fazer esta lavagem dos pés. E Jesus, vendo sentando à mesa, na minha Bíblia diz que eles falavam, sentando ali junto, um falava com o outro, querendo saber qual seria o maior, né, diante de Deus, diante do Senhor Jesus. E quando Jesus, ouvindo aquilo, Jesus toma essa atitude de ir lá, pegar a toalha e rolar sobre a sua cintura e fazer o papel, meus irmãos. Ele estava fazendo ali, o papel não, fazendo ali, mostrando para ele como um escravo, como um servo o Senhor Jesus estava ali apresentando. Ele podia ir com as suas vestes, mas ele pegou e cingiu uma toalha na sua cintura para mostrar ele como um servo. E começou a lavar os pés de um por um. Então Jesus começou a lavar os pés. Porque, irmãos, ele queria mostrar ali que não há nenhum maior do que o outro. E Jesus, como Senhor, estava ali mostrando, né, que ele, como Senhor, estava fazendo o trabalho de um servo. Aleluia, Jesus. Então, Jesus começou a lavar os pés, começou a chamar um por um e começou a lavar os pés. E a palavra do Senhor diz que Pedro aproximou-se dele. Simão Pedro aproximou-se dele. E quando Pedro viu Jesus ali lavando os pés, Pedro fala com o Senhor. Pedro fala, aproximou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavaste meus pés? Tu lavaste os meus pés? Ô irmãos, eu creio que Pedro, naquele momento, quando ele viu Jesus ali, lavando os pés dos discípulos, Pedro imaginou, esse trabalho tinha que ser para mim. Esse trabalho eu que tinha que fazer. Mas ele sentiu ali que Jesus estava fazendo um trabalho que seria para um daqueles discípulos tomar atitude e fazer. Mas como nenhum dos discípulos tomou atitude, Jesus tomou atitude e começou a fazer. Jesus tomou a atitude de servo e começou a fazer ali, lavar os pés dos discípulos. Porque, irmãos, muitas vezes não adianta título na igreja, não importa dizer eu sou uma pessoa, eu sou um cantor, eu sou um pregador, eu sou isso ou aquilo, mas nós sabemos que cada um de nós é servo um do outro. Não tem maior e nem maior aqui na casa do Senhor. A casa do Senhor, nós temos que saber que nós somos todos igual. Está aqui o púlpito da igreja, está aí a nave da igreja. Mas não há diferença entre o púlpito e a igreja, porque a palavra do Senhor fala que nós somos todos igual. Então, quando nós temos um título, não é para que nós venhamos apoderar do título, mas que nós venhamos ser servo, nós vamos servir a casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, por isso que o Senhor Jesus, mostrando ali com exemplo, porque o Senhor Jesus pregava em parábolas, mas ali agora Jesus está mostrando ali na maneira física, o Senhor Jesus está fazendo ali para mostrar para os seus discípulos o que deveria ser feito. E quando Pedro fala com Jesus, Jesus responde, Jesus disse: o que eu faço não sabeis agora, mas tu sabeis depois. Sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes nós estamos querendo saber das coisas do Senhor. E o que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não sabemos. Nós não sabemos. Se nós pedimos, apresentamos ao Senhor, a resposta é dele. A resposta é do Senhor. Então, ele falou: Pedro,
Você não entenderá agora, mas mais tarde você vai entender. Porque as coisas do Senhor, muitas vezes nós queremos pegar e saber do que vai acontecer. Mas as coisas do Senhor, somente Ele faz na hora certa. Né, irmãos? Então, no momento certo, na hora certa, é a hora que o Senhor mostra. Muitas vezes nós esperando muito tempo e achando que o Senhor já até nos esqueceu, que o Senhor já não está nem lembrando, mas é onde que o Senhor te dá as respostas, né? E por isso o Senhor disse a Pedro, né, que ele, naquele momento ele não sabia, né? Ele não sabia do que vinha a acontecer, porque o Senhor ia dar resposta no momento certo. E disse-lhe Pedro: nunca me lavaste os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Aleluia, Jesus. Irmão, você sabe o que é ter parte com o Senhor Jesus? Eu vejo por uma parte, ter parte eu vejo como herança. Ter parte eu vejo como herança. Porque quando o Senhor falou ali com Pedro: Pedro, se eu não te fazer isso, não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então, nós vemos, irmãos, se por acaso, quando fala de parte, nós sabemos se uma pessoa, ele é um rico, um fazendeiro e ele morre, os filhos têm parte, têm herança. Então o Senhor Jesus estava falando com Pedro: Pedro, você é meu filho, é meu herdeiro. Se eu não te fizer isso, você não tem parte comigo, não receberá da minha herança. Então, o Senhor quis mostrar ali para Pedro que ele tinha que ter, né, a humildade do Senhor lavar os pés dele. E quando ele mostra para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, não tens parte comigo. Não tens parte comigo. Então, irmãos, para nós ter parte com o Senhor Jesus, nós ter parte com Deus, para nós ter a comunhão com o Senhor, nós temos que entrar na fila e dizer: Senhor, pode lavar os meus pés. Pode lavar os meus pés, porque para ter comunhão com o Senhor, nós temos que estar recebendo aquilo que o Senhor nos oferece. Nós temos que receber aquilo que o Senhor nos dá. Nós não temos que receber aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor nos oferece. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes é fácil nós querer só aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que nós queremos, é aquilo que nós pedimos ao Senhor. Mas nós temos que receber aquilo que o Senhor nos manda e nos oferece. Aleluia, Jesus. Então, quando Pedro viu ali que o Senhor Jesus falou com ele: Pedro, se eu não te fizer isso, você não tem parte comigo. Aí de repente Pedro fala: Senhor, não me lava só os pés, mas as mãos também a cabeça. Pedro falou: Senhor, me dá logo um banho, né? Então Pedro já queria que o Senhor desse nele um banho ali naquele momento. E o Senhor disse a Pedro: aquele que já é limpo, que já está limpo, né, que já está lavado, não há necessidade de lavar de novo. Irmãos, quando nós lavamos no Espírito Santo do Senhor, que nós recebemos a palavra do Senhor, que nós é batizado nas águas, nós estamos lavados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Então nós estamos lavados pelo poder do Espírito Santo. E quando Jesus fala com Pedro: Pedro, você já está limpo, o que vai lavar é somente os pés. Porque o corpo está limpo, nós temos que estar com o coração limpo a cada dia, buscando ao Senhor Jesus, para que essa limpeza venha aprofundar no nosso coração, para que nós não viemos sujar com coisa imunda deste mundo. Aleluia. Então, a palavra do Senhor, quando Jesus fala assim para Pedro: aquele que está limpo, né, não há necessidade de lavar de novo, porque nós estamos limpos pelo poder e a graça desse Deus Todo-Poderoso. Mas então, irmãos, neste mesmo momento aqui no capítulo, Jesus fala com Pedro, porque Jesus sabia que havia um, Judas. Jesus fala assim: mas nem todos estão limpos, porque ele conhecia o coração de Judas. Muitas vezes Judas estava limpo por fora, mas o coração de Judas estava carregado de mágoa sobre o Senhor Jesus. Então o coração estava carregado de impureza. Então por isso ele falou: todos estão limpos, mas menos um. Então, irmãos, nós temos que saber que
nós temos que andar com o coração puro e limpo diante do Senhor Jesus. E o Senhor ensinando ali os seus discípulos, né, naquele momento, eu creio que os discípulos vendo aquela atitude do Senhor Jesus, igual João fala nesta palavra, nós sabemos como foi emocionante João escrever essas palavras do Senhor Jesus. João escrever estas palavras e nós podemos observar que aos poucos o Senhor Jesus começa a mostrar ali sobre a vida espiritualmente e também o Senhor começa a mostrar no físico como deveria ser feito para os seus filhos a cada dia. Então, o Senhor Jesus mostrando ali, porque bem sabeis, aqui no versículo 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Mas o capítulo 11 fala assim, porque bem sabeis ele que havia de trair, né? E por isso nem todos estão limpos. É o capítulo 11 dizendo, irmãos. Mas no capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim, depois que lhe lavou os pés, tomou os seus vestidos e assentou outra vez à mesa e disse-lhe, entendei o que vos tem feito? Então Jesus pergunta ali aos seus discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Jesus pergunta aos seus discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Né, irmãos? Então, Jesus estava mostrando para eles ali e pergunta, e o que vos tem feito? O que o Senhor diz aqui, ó, o que vos tem feito? Vós me chamaste mestre e senhor, e diz bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Irmãos, Jesus estava mostrando ali para os discípulos, se vocês me chamam de mestre, né, e senhor, e eu sou mestre e senhor, e eu tive a humildade de lavar os pés de vocês, então vocês também fazem o mesmo. Vocês também fazem o mesmo, lavam os pés um dos outros. Lava os pés um dos outros, porque Jesus estava mostrando a humildade que ele tinha no coração. E Jesus estava mostrando que tem que ser servo, tem que ser igual. Porque mesmo ele sendo Senhor, ele sendo mestre, ele teve a humildade de vestir como um servo e lavar os pés dos discípulos. E falou, vai também e faça o mesmo. Faça o mesmo um com o outro. Porque, irmãos, não adianta nós acharmos que nós somos melhor do que o outro, porque nós não somos melhor, nós somos igual. O Senhor nos colocou e falou que nós somos igual um com o outro, não há diferença. Por isso que o Senhor falou, vai e faça o mesmo, uns com os outros. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No capítulo 15, irmãos, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, faça vós também. Aleluia, Jesus. Então Jesus falou, eu dei o exemplo aqui, eu mostrei o exemplo que deveria ser feito. Vocês vai, faça também. Irmãos, nós vemos que no dia a dia é muito difícil, porque muitas vezes, por qualquer coisinha, uma pessoa fica chateada com outra, não tem a humildade, a coragem de pedir perdão, não tem a coragem de render aos pés do Senhor, né, irmãos? De render aos pés do Senhor e quebrantar seu coração para que venha viver esse evangelho que o Senhor apresenta nesta noite. Viver esse evangelho que o Senhor fala que tem que ter amor um com os outros. Então, por isso, o Senhor Jesus diz que ide e faça também o mesmo, um com os outros, porque o Senhor viu que no meio daqueles discípulos, o Senhor já sabia que havia uma diferença entre eles. O Senhor conhecia o coração de cada um, como conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso pensamento, o Senhor conhece. Então o Senhor sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vamos fazer amanhã, o Senhor já sabe hoje. Então por isso que o Senhor falou, faça também o que eu fiz, porque eu dei exemplo. E nós temos que pegar o exemplo do Senhor. E na verdade vos digo que eu, que não é o servo maior do que o Senhor, e nem o enviado maior
do que o que enviou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. O Senhor fala que não há maior, não há o servo maior que o seu Senhor. O Senhor está igualando, né, irmãos? O Senhor não há um maior do que o outro, porque o Senhor está colocando, porque nós somos igual. Então, quando o Senhor fala do Pai. O Pai não é maior do que o Filho, e nem o Filho maior do que o Pai. Então, o Senhor está falando, nós somos igual. O que recebe o Senhor, se receber um dos servos de Jesus na sua casa, recebe o Senhor Jesus. Se receber o Senhor Jesus, também recebe o nosso Deus. Então, por isso o Senhor fala, não há servo maior, mas assim igual, porque nós não devemos ver essa diferença entre um e outro. Irmãos, e no capítulo 17, no capítulo 18, não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para si, cumpra a escritura, o que come do pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Aleluia, né? Então o Senhor Jesus já falou que Ele já conhecia cada um dos teus servos. E Ele conhecia aquele, né? Um daqueles que comia o pão junto com Ele, né? Era o que o de trair, né, irmãos? Então, irmãos, nós sabemos que nesta noite a palavra do Senhor nos dá apenas um exemplo de servo e filho de Deus. Nos dá um exemplo que nós temos que viver, não para ser melhor, não para ser status na igreja, mas nós temos que viver como servo e como filho de Deus. Nós temos que viver a cada dia como servo do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor falou nesta noite. Nós temos que servir, não é porque nós somos presbítero, porque nós temos título, ou que tem outro cargo, que não importa a diferença secular. Nós sabemos que nós somos igual, e nós como servo do Senhor, temos que viver aqui na terra para servir um com os outros, como a palavra do Senhor diz nesta noite, né, irmãos? Essa é a conclusão da palavra no capítulo 20. Na verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu envio, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aleluia. E nós somos felizes porque nós já recebeu o Filho de Deus. E se nós recebeu o Filho de Deus, nós recebeu também a graça do Pai. Aleluia. Então por isso nós temos que levar a palavra do Senhor para muitos que não conhecem ainda, para conhecer este Deus maravilhoso que nós pregamos, para receber ao seu coração também esse Jesus maravilhoso, para que venha também ser salvo. Amém, irmãos? E que Deus possa estar abençoando os amados irmãos, e que Deus possa continuar, né, falando aos nossos corações, aquebrantando a cada dia, e que nós viemos a cada dia colocar no coração que nós somos servos do Senhor, e que nós estamos aqui para servir a um aos outros, como a palavra do Senhor nos ensina nessa noite. E peço aos irmãos que continuem orando por mim, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém.